Olá pessoal, tudo bem? Professor Hermínio Ramalho aqui falando. E na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre a globalização, com o tema, globalização, origens e bases do mundo global, né? Esse termo globalização, aldeia global, tem sido comumente usado, atualmente, certo? Para indicar essa aproximação, entre os diferentes povos do mundo, uma aproximação cultural e econômica. A própria palavra, globalização, já tem uma ideia, globalização de globo, E o que é o globo? O globo é o planeta, o globo terrestre, o planeta Terra, certo? Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre esse processo, a origem desse processo de globalização, certo? E como se deu o seu desenvolvimento. Globalização nada mais é do que esse processo de integração, certo? Que é caracterizada pela aproximação cada vez maior entre os povos e culturas dos mais diferentes lugares do mundo. Então, globalização é isso, pessoal. Essa integração, tanto cultural como econômica, dos diferentes povos do mundo. Com o processo de globalização, há uma maior interligação econômica entre as nações do mundo. As trocas comerciais, a compra e venda de mercadoria, certo? Esses processos se intensificaram cada vez mais a partir do momento em que a globalização ela foi avançando, ela foi se consolidando cada vez mais. Aí um ponto interessante é a gente saber quando foi que teve origem o processo de globalização, certo? O termo globalização, ele começou a ser utilizado a partir da década de 1970 para explicar essa fase atual do capitalismo, certo? Para se referir aos aspectos econômicos e à dinâmica econômica atual, certo? Que está cada vez mais integrada essas economias dos diferentes povos, certo? Só que se a gente levar em consideração a definição de globalização, que é uma integração econômica e cultural entre os diferentes povos do mundo, será que esse processo ele iniciou na década de 1970? Será que antes de 1970, será que não existia globalização? Será que não existia já uma integração econômica, uma integração cultural? A resposta é que existia sim, pessoal. Então a globalização ela já vem acontecendo há mais de 5 séculos, certo? Ela vem acontecendo como um processo histórico, certo? Ela não teve início na década de 1970. A globalização ela teve início no século XV, nesse período entre o século XV e século XVI, que ficou conhecido como o período das grandes navegações europeias. O que foi esse período? Antes do século XV, primeiro, para vocês entenderem como foi que teve a origem a globalização, antes do século XV, existiam as limitações tecnológicas, o meio natural, ele dificultava as relações econômicas e culturais entre os povos de diferentes continentes, certo? Alguns nem se conheciam, certo? A partir do desenvolvimento tecnológico que proporcionou as grandes navegações, isso, a invenção da caravela, certo? Em que os europeus, depois que se consolidaram como Estado-nação, eles tiveram esse desenvolvimento em barcos, certo? Eles começaram a buscar novas rotas de comércio para com o Oriente, certo? E nessa busca, se foi de forma proposital, se eles já sabiam, ou se foi por um acaso, eles chegaram à América no século XV, certo? E ao chegar na América, eles descobriram novas terras,
certo? No caso, descobriram para eles, porque as terras aqui não eram descobertas, porque já tinha habitantes, certo? E a partir daí começou esse processo de integração cultural entre europeus e os americanos, que eles chamaram de índios. Começou um processo de integração econômica. Eles trouxeram outros povos, né, que foram os africanos, para vir trabalhar como mão de obra escrava aqui na América. Outra cultura diferente que começou a ser integrada a essas culturas. Mais tarde descobriram outros lugares, né? No caso, encontraram outros lugares, como por exemplo a Oceania, certo? Então foi a partir daí, desse período, começou a ter uma integração, uma integração maior, certo? Entre esses diferentes povos dos continentes diferentes. O que muitos autores chamam de globalização como esse processo de mundialização da economia, certo? Que aconteceu na década de 1970, na verdade isso aí foi o avanço da globalização. Ela teve início no século XV, como eu expliquei no slide anterior. A partir de 1970, certo? Essa fase ficou marcada como um avanço do processo de globalização, certo? O termo passou a ser utilizado com maior expressão, certo? Houve um aumento da interligação das economias em âmbito global, certo? Por isso que o nome também mundialização da economia, que isso caracteriza, né, a atual fase do capitalismo, além de promover o intercâmbio cultural e a interdependência social e política no mundo, certo? E esse período também ficou conhecido como, ficou marcado pelo processo de expansão das multinacionais, que a gente vai ter uma aula aqui sobre multinacionais, certo? Então, foi aqui que teve a revolução informacional, certo? Essa revolução informacional, ou a revolução técnico-científico-informacional, né, que é a terceira revolução industrial, ela ficou caracterizada pela introdução de microcomputadores e de redes de telecomunicações instantâneas, certo? Que possibilitaram a informação em tempo real, certo? Além do avanço nos meios de telecomunicações, também houve um desenvolvimento e avanço nos meios de transporte, certo? Isso favoreceu uma aproximação, uma integração cada vez maior entre os diferentes povos, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista econômico. Então vamos lá, para a gente não esquecer, a globalização ela teve início no século XV, período das grandes navegações. O avanço maior desse processo ele começou a acontecer a partir da década de 1970. Então, 1970 não foi o início da globalização, e sim a etapa de avanço cada vez mais desse processo de integração mundial. E como processo histórico que vem acontecendo há mais de 5 séculos, né, como eu falei já no início, certo? A globalização ela é marcada por fase. São 4 fases. A primeira fase vai do século XV a século XVII, ainda pega um pouco, né, o início do século XVIII, né, que é a fase inicial, a origem do processo de globalização, certo? Então, essa primeira fase, ela se iniciou, né, com as grandes navegações europeias, né, quando eles encontraram novas terras e começaram a colonizar, né, que foi a América, certo? Então, nesse período, houve avanços em técnicas como navegação, certo? Que isso foi possível estabelecer relações comerciais e também trocas de culturas, trocas culturais entre os povos de diferentes continentes, certo? Europeu, americano, africano, mas anos depois veio a Oceania e assim por diante. Então essa é a primeira fase da globalização.
A segunda fase da globalização, certo? Que aconteceu entre meados do século XIX a século XX, certo? Ela ficou marcada pelo colonialismo, o neocolonialismo, né? E também pela industrialização, pela Revolução Industrial, certo? Porque no século XVIII teve início a Revolução Industrial, primeiro na Inglaterra, depois espalhando por outros países europeus e outros países do mundo, certo? Então, com a Revolução Industrial, né, que aqui tem até a imagem, né, uma das principais invenções da primeira Revolução Industrial, né, que foi a locomotiva a vapor. Com a Revolução Industrial, houve um desenvolvimento maior nos meios de transporte, nos meios de telecomunicações, né, houve a invenção do telefone, e isso possibilitou mais essa integração, certo? Facilitou mais a circulação de pessoas e as trocas de informações, certo? E nesse período da industrialização, os países da América, que eram antigas colônias da Europa, já estavam quase todos independentes. Então, a Europa, os países europeus, eles necessitavam de matéria-prima, que as reservas de recursos naturais na Europa já eram escassas e não atendiam à demanda da industrialização, das indústrias. Então eles buscaram novos lugares para começar a explorar essas matérias-primas, esses recursos naturais. Então foi aí que teve o processo de neocolonialismo, certo? Que foi a colonização das potências europeias no continente africano e asiático, certo? Essa fase teve inovações técnicas, né, que foi aplicada à indústria, ao transporte e às telecomunicações, e como por exemplo teve também a expansão de ferrovias, né, o uso de automóveis e aviões, né, que aí já vai marcar a segunda revolução industrial, quando começaram a utilizar o petróleo e a energia elétrica como principal fonte de energia, certo? E isso também houve inovações como o telégrafo, telefones e rádios, que contribuíram para intensificar e ampliar as relações econômicas, certo, entre diferentes territórios. Aí a terceira fase da globalização, 1945 a 1989, que foi a Guerra Fria, certo? Que aquela disputa, né, geopolítica entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, pela hegemonia do espaço geográfico mundial, certo? Então essa disputa, ela teve seus benefícios, que foi os avanços nas tecnologias, certo? Então a corrida espacial, a corrida armamentista, nessa disputa entre essas duas superpotências, elas contribuíram para o desenvolvimento de muitas tecnologias, certo? Então nessa fase, a globalização, certo? Ela teve uma ampliação, certo? Essa disputa entre Estados Unidos e socialista, certo? Foi responsável por expandir os avanços tecnológicos, como na informática e nas telecomunicações, certo? Um exemplo aqui, que foi símbolo da corrida espacial, os satélites naturais, artificiais, os satélites artificiais que foram lançados por essas duas superpotências, e que hoje eles é essencial, né, essencial para as trocas de informações, certo? Para as comunicações. Nesse período teve início a terceira revolução industrial, né, isso que teve como principal símbolo a internet, certo? Então essa série de avanços contribuiu e muito, certo, para inovações nos meios de transporte e nos meios de comunicação. E a quarta fase, a fase atual, né,
que começou a partir de 1989, com o fim da Guerra Fria, essa atual fase, né, marcada pela mundialização do capitalismo, né, foi quando os países o socialismo entrou em crise na Europa, certo? E países que antes eram socialistas passaram a ser países capitalistas, certo? E essa atual fase, ela é marcada pelos avanços da terceira revolução industrial, que, como eu falei para vocês, foi lá na década de 1970, né, decorrente dessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e que essas inovações elas vieram acontecendo ao longo dos anos, certo? Até chegar num estágio em que muitos autores, muitos geógrafos chamam de meio técnico científico informacional, certo? Então, houve avanços do conhecimento em diversas áreas, como informática, telecomunicações, a robótica, a biotecnologia, certo? Avanços na química, entre outros pontos, que isso favoreceu a expansão, né, das trocas comerciais, certo? Isso favoreceu a geração de conhecimentos técnicos e científicos, certo? E cada vez mais rápido essas trocas de informações, certo? E as trocas de mercadorias e fluxo de pessoas viajando de um lugar para outro também cada vez mais rápido, né? Porque foram criados aviões, meios de transporte mais rápido, certo? O dinheiro, né, o capital, ele passou a circular sem a necessidade física, né? Houve o desenvolvimento de bolsa de valores, né, em que existe compra e vendas de ações. Então, uma fase muito avançada, né, que marca essa atual fase da globalização. E a relação, que relação podemos estabelecer entre os meios de transporte, telecomunicações e a globalização? Os meios de transporte e telecomunicações, pessoal, eles são os motores tecnológicos da globalização, certo? Então, as modernizações, os avanços que aconteceram nos meios de transporte e nas telecomunicações, eles serviram para acelerar cada vez mais o processo de globalização, fazer com que tivesse uma difusão de conhecimento e de culturas mais rápida, fazendo com que tivesse trocas de mercadorias mais rápida, fosse mais agilizada com esse processo, certo? Então, as inovações que aconteceram, tanto no meio de transporte como nas telecomunicações, favoreceram esse avanço da globalização, do processo de globalização. E houve um encurtamento do espaço-tempo. Então, pessoal, aqui não é que o planeta ele está diminuindo a sua forma física, o planeta continua com seu mesmo tamanho, né? Só que houve um encurtamento dessa distância de espaço-tempo, porque olha só, no início da globalização, o século XV, os meios de transporte, como carruagem, barcos, a vela, era em média a velocidade era 16 km por hora. Então as pessoas demoravam mais ir de um lugar para outro, a informação demorava mais chegar em um lugar para outro, a mercadoria, assim por diante. Com a Revolução Industrial, né, isso, século XVIII, século XIX, houve a invenção da locomotiva a vapor, certo? Que já alcançava uma velocidade média de 100 km por hora. Então, olha, chegava um pouco mais rápido. Os barcos 57 km por hora, certo? Então, houve aqui um encurtamento desse espaço-tempo. A partir do avanço do processo de globalização, os aviões a propulsão viajava a 480 a 640 km por hora. Na fase atual, jatos de passageiro ele viaja de 800 a 1.100 km por hora. Então houve um encurtamento do espaço-tempo. Esse encurtamento do espaço-tempo é que a informação, a mercadoria e a circulação de pessoas ela acontece de forma mais rápida, certo? Hoje se você levava meses de Portugal, da Europa para chegar aqui ao Brasil no período das grandes navegações, hoje você só
leva questão de horas para chegar lá. E a globalização, ela está em nosso cotidiano, pessoal. No nosso cotidiano a gente vê marcas da globalização. Seja na culinária, né, culinária de outros países que hoje é comum aqui no Brasil, seja nas marcas, né, de produtos, seja na indústria cinematográfica, né, com filmes, também a questão de músicas internacionais, sejam nas frases, né, algumas camisas, roupas que vêm com frases que não é do nosso idioma, né, português. Então isso é bastante comum. Então isso são aspectos da globalização em nosso cotidiano, pessoal. Os nomes também, né, isso, colocar Rian com Y, né, colocar três, como por exemplo o W, o K, né, em nomes de pessoas, certo? Então isso são marcas, aspectos da globalização que a gente identifica no nosso cotidiano, certo? Só que a globalização, será que ela está acontecendo de forma igual em todos os lugares? Será? A gente identifica esses aspectos da globalização em qualquer lugar. A gente vai identificar. Mas será que a globalização ela acontece de forma igual em todos os lugares? A resposta é não, certo? Os fluxos da globalização, tanto a questão dos meios de transporte como os meios de telecomunicações, eles não chegam de maneira igual em todos os lugares do mundo, certo? É importante lembrar que esses fluxos de informação não incluem os países, regiões ou lugares do mundo da mesma maneira, com a mesma intensidade, certo? Então, vivemos em uma sociedade desigual. Existe a desigualdade social. Como, por exemplo, aqui eu trouxe aqui para mostrar para vocês a questão da internet, o acesso, o número de acesso à internet por usuários em 2017. Olha só quais são os países que têm mais acesso, certo? A gente observa que quanto maior, mais próximo do azul, maior o número de acesso. Então a gente observa que até mesmo aqui na América do Sul, vai ter países que o número de usuários de internet ainda é baixo, certo? Aqui na África, aqui na América Central, certo? Então os fluxos de informações eles não chegam com a mesma intensidade em todos os lugares. Existe a desigualdade, né? A imagem ficou aí ficou desfocada, né? Mas existe essa questão da desigualdade, né? Enquanto os países mais desenvolvidos eles têm mais estrutura, então os fluxos da globalização chegam de maneira mais rápida. Nos países menos desenvolvidos não acontece da mesma maneira, certo? Então era isso, pessoal, a nossa aula de hoje, né? Saudações para vocês e até a próxima aula.